Olá, bom dia a você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Temos uma mensagem de hoje para a nossa meditação, como está atrás aí a nossa devocional, Nosso momento com Deus. E o título da mensagem quero que você preste atenção nisso. Sou amigo ou inimigo de Deus? Sou amigo ou inimigo de Deus? Bom, esta pergunta será respondida dentro da nossa meditação. E você vai entender qual é a tua posição, como eu também entendo qual é a minha posição diante de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, que a tua palavra fale conosco. Eu e esta pessoa que assiste esse vídeo, Deus, precisamos do Senhor. E o Senhor bem sabe o quanto precisamos de ti. Então fala conosco. E que essa palavra seja bênção para a minha vida e para a vida daqueles que assistem esse vídeo. E também, Deus, que eles estendam esse vídeo ou repassem esses vídeos, Deus, para os seus familiares, para que eles entendam que o melhor é ser amigo do nosso bom Deus. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Assim, eu oro com esta pessoa que assiste o vídeo, no nome de Jesus. Amém. Volto ao título da mensagem. Sou amigo ou inimigo de Deus? Vamos ler a palavra de Deus que está em Levítico, capítulo 26, o versículo 40 e o 41. Esta é uma proposta de Deus, Mas depois vamos falar como Deus chegou a esta proposta. No versículo 40 do capítulo 26 diz assim: mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, as suas infidelidades contra mim e suas hostilidades diante de mim, ou quero dizer para você que hostilidade é a pessoa querer deliberadamente ser inimiga de Deus. Por isso, nós intitulamos essa mensagem de hoje, Sou amigo ou inimigo de Deus? Então, essas hostilidades fazem parte dessa inimizade com Deus, Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, suas infidelidades e suas hostilidades diante de mim, versículo 42 diz: lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, e da minha aliança com Isaque, e da minha aliança com Abraão, e lembrarei também da terra, ou da terra eu lembrarei. Glória a Deus pelo que lemos, é uma proposta de Deus, mas vamos chegar ao entendimento do que foi feito, ou por que feita esta proposta. Bom, lemos e meditamos sobre não jogar fora a bênção que Deus te deu. Ontem meditamos isso, não jogue fora a bênção que Deus te deu. E este povo que estamos falando aqui é o povo de Israel, que foi abençoadíssimo por Deus. E então Deus estabeleceu, olha, estando dentro da obediência, eu vos abençoarei, a terra produzirá fruto, vocês serão felizes. Os inimigos de vocês vão correr de vocês, eles vão pasmar de saber o quanto eu sou com vocês. É o que Deus diz a Israel, mandou Moisés dizer a eles, como fruto da obediência. Mas agora estamos diante dos frutos da desobediência. E tanto quanto Deus diz, se vocês me ouvirem, se vocês, quando eu falei o se de Deus, o se positivo de Deus, se vocês me ouvirem, se vocês se prostrarem a mim, se vocês me adorarem, se vocês fizerem de mim o Deus de vocês, porque eu sou o Deus de vocês. Se vocês não adorarem outros deuses, então estas bênçãos estarão com vocês. Vocês serão prósperos e felizes. Tudo que vocês colocarem as mãos serão abençoados. Mas então começa o cis negativo de Deus, na desobediência. Os frutos da desobediência. E então Deus começa exatamente dizendo, mas se... Isso a partir do versículo 14 do capítulo 26. Mas se vocês não me ouvirem. Está aí já ao lado do se negativo. Se vocês não me ouvirem, E não cumprirem todos os meus
mandamentos, aquilo que eu ordenei a vocês, para ser bem para vocês, se vocês não derem ouvidos a isso e não cumprirem todos os meus mandamentos. Se vocês, outros, se rejeitarem os meus estatutos e os meus juízos, vocês aborrecerem, a ponto não só de rejeitar, vocês aborrecerem meus juízos. Isto é sério. Se isto acontecer com vocês, então eu enviarei algo tremendo contra vocês, por vocês pecarem. Como poderia começar este pecado? Tirando Deus do lugar de Deus e colocando ídolos. Foi o primeiro pedido que Deus fez. Não façam ídolos, não façam imagem. Então o primeiro passo talvez seja colocar um ídolo no lugar de Deus. Começar a idolatrar ao contrário de adorar a Deus. E Deus disse, não faça isso. E não fazendo, vocês deleitarão em muitas bênçãos. Mas fazendo isso, talvez colocando um ídolo no meu lugar, então eu mandarei a miséria. E o corpo de vocês começará a sofrer. Vocês terão a miséria, vocês terão enfermidades como a tuberculose estará sobre vocês. As pestes, febres estarão sobre vocês. Então não se apartem de mim, não se apartem dos meus estatutos, dos meus juízos. Faça de mim o Deus de vocês, porque no momento que começarem a adorar outros deuses, então essas coisas virão sobre vocês. E se vocês não aprenderem com estas mínimas coisas, que é simplesmente a miséria, a tuberculose, uma enfermidade infecciosa que passa no ar, e também as febres, as várias febres que virão. E você hoje, meu querido ouvinte, meu querido assistente, pode ver febre por todo lado do mundo. Isto é pestilência que Deus manda. Por idolatria, por feitiçaria, por macumbaria, por essas seitas africanas que se chamam de religiões. E por idolatria dentro da igreja católica e fora dela, dentro das igrejas evangélicas, que hoje existem muitos ídolos dentro da igreja evangélica. Idolatra o pastor tal, idolatra o músico tal. E esses mandados do diabo e vêm para destruir a terra e destruir a raça humana. Não importa se a sua religião tem um santo como ídolo. Não importa, está te levando a retirar Deus de ser Deus da tua vida e colocando uma imagem ou uma fabricação de homem, de madeira, de pedra, de argila, do que seja. É pecado e Deus abomina. Qualquer tipo de idolatria, Deus a abomina, porque está tirando Deus do seu lugar de Deus e colocando imagem de escultura, imagem de santo, imagem de demônios. E haja vista que hoje as pessoas não podem mais pregar o evangelho, não podem mais pregar contra o pecado, não podem mais apontar dele e citar isto é pecado. Porque hoje entra o Ministério Público para ofender, para oprimir, emissários de Satanás dentro do poder para tentar calar a boca da igreja. Houve uma pastora, quem quer que seja, que citou sobre o Rio Grande do Sul e sobre as calamidades de lá. E o Ministério Público a fez pedir desculpa. Porque o Ministério Público às vezes trabalha mais pro diabo do que para Deus. E quase sempre mais pro diabo. Sabe por quê? Porque o pecado, você respeita as pessoas que estão sofrendo, mas o pecado tem que ser apontado e Rio Grande do Sul está debaixo, sim, da ação de Deus por pecar. Porque na abundância deles esqueceram de Deus e ao contrário levou as seitas africanas para lá, para criar vários terreiros lá. E a idolatria lá é muito grande, vinda da Itália e vindo da Polônia, me parece. Para entrar ali e trazer ídolos para aquele lugar. E Deus não se agradou e não se agrada. Porque pregamos que Deus pune o Rio de Janeiro por adorar a Satanás e não podemos pregar que Deus está punindo o Rio Grande do Sul porque eles pecaram contra Deus.
qualquer terra, seja Israel, porque esta palavra de Deus é para Israel, qualquer terra que abandonar o Deus verdadeiro, ela passará pela punição de Deus. Querendo ministério público ou não, esta é a verdade de Deus. Amando os sulistas ou não, nós devemos respeitá-los, mas esta é a palavra de Deus. E enquanto eles não se arrependerem dos seus pecados, como toda a terra precisa se arrepender do seu pecado e se voltar a Deus, serão punidos, sim, pela poderosa mão de Deus. Isso é verdade bíblica e é assim que nós cremos. A ciência tenta explicar que isso é um aspecto da natureza, é um efeito da natureza, do que o homem destruiu a natureza. Quem está destruindo a natureza são os demônios, usando pessoas para destruí-las. Mas estes pecados cheiram mal às narinas de Deus e Deus pune, porque Ele é soberano e Ele não depende do aval do ministério público para fazer os seus trabalhos. Ele é Deus, Ele age quando quer, da forma que quer e onde quer. E está agindo no Brasil e está agindo em toda a terra. E nem os Estados Unidos está isento disso. Também aqui, Deus coloca sua mão para agir por causa da idolatria, do pecado alavancado e de líderes no poder que não temem a Deus. Eu quero dizer a você que um dia desse atrás eu falei sobre Abraham Lincoln, mas eu quero falar uma verdade de Abraham Lincoln. Ele liberou os escravos, sim. Ele trabalhou para a liberação dos escravos. Mas Abraham Lincoln não era um homem temente a Deus. E se você for olhar a história de Abraham Lincoln, foi vergonhosa na sua vida pessoal, porque ele não temia a Deus. E nem os seus filhos lhe deixaram semente. E ele morreu justamente uma semana, basicamente, depois que libertou os escravos, assassinado, porque não temia a Deus. E Deus não o livrou do assassinato. Então há uma importância muito grande em temer ou não temer a Deus, porque Deus não terá o culpado por inocente, e esta é a palavra de Deus. E Deus diz então ao povo de Israel: não virem as costas para mim, porque eu então tratarei com o corpo de vocês. E então os inimigos virão e tomarão conta de vocês e os destruirão. Não virem as costas para mim. Mas se vocês, mesmo assim, virar as costas, eu então multiplicarei este sofrimento 7 vezes mais. E por 4 vezes ou 5, me parece, Deus multiplica por 7, e por mais 7, e por mais 7, até chegar o ponto, eu não posso falar com você porque o nosso tempo é muito curto, até chegar ao ponto de Deus dizer: vai chegar um momento que o inimigo vai se apossar tanto de vocês, só porque vocês, além de pecar deliberadamente, se tornaram espontaneamente meus inimigos. Quando uma pessoa levanta um ídolo na sua casa, ou adora uma imagem de santo, ou de demônios, ou de Exu, ou de quem quer que seja, ele está espontaneamente se colocando como inimigo do Deus único e verdadeiro. E ele vai acertar contra Deus. Ele vai ter que chegar diante de Deus para prestar conta. E então Deus o punirá. Deus não aceita outro Deus, um falso Deus, no seu lugar. E então ele diz: vai chegar ao ponto, ó Israel, das mulheres de vocês, pela fome, pela peste, pela perseguição, terem que matar, e elas vão matar os seus próprios filhos e as suas próprias filhas, e comerem a carne dos vossos filhos por causa dos vossos pecados e da vossa hostilidade, porque vocês quiseram ser meus inimigos. Oh Israel, não faça isso. E isso aconteceu em Israel. Se você for ler segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 29, me parece, você vai ver este caso da mãe matando o filho para comer com a outra. Fizeram uma promessa entre as duas: vamos matar primeiro o meu filho, né? Então matamos o meu filho, a gente come, depois a gente come o teu. E isso aconteceu literalmente. Mães comendo filhos, porque viraram as costas para Deus. E você e eu queremos chegar na situação desta? Queremos chegar a uma circunstância dessa, onde nós nos tornemos inimigos de Deus e Deus vem nos punir, e cada vez a punição aumentando?
7 vezes mais, 7 vezes mais, 7 vezes mais. Israel chegou ao ponto, se caísse uma folha de uma árvore, eles ficariam em pânico, dizendo: os inimigos estão nos tomando, e começariam a correr e a cair entre si, sem que ninguém os perseguisse, e atropelavam. E Deus disse: olha, Israel, mas eu vou destruir os teus deuses, eu vou destruir os altares que vocês fizeram, e eu vou amontoar vocês de pavor e de medo em cima dos vossos altares, para provar a vocês que eu sou Deus. Se o Brasil se curvar ao Senhor Deus, o Brasil se tornará em outra nação, porque a mesma Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus, Jeová, o Deus verdadeiro, o único Deus, é o Senhor. E isso precisa ser pregado. Evangelho se prega com respeito, mas com realidade. Evangelho não zomba de ninguém, mas prega a realidade de Deus para essa terra. Evangelho não omite o pecado. Evangelho aponta o pecado e aponta o caminho da salvação. É por isso que lemos o que lemos na palavra de Deus. Mas se confessarem os vossos pecados, as vossas iniquidades, eu vou lembrar da aliança. Olha o tamanho da misericórdia de Deus. Eu vou lembrar da minha aliança que eu fiz com Jacó, que eu fiz com Isaac, que eu fiz com Abraão. E lembrando da minha aliança, eu lembrarei da terra que sofre por causa do pecado do homem. Eu vou sarar esta terra, se o homem se converter a mim, se o homem buscar a mim. E Deus disse: mas eu quero que voltai a mim os teus corações, os teus atos, para que eu vos aceite e para que eu não vos puna mais por causa dos vossos pecados, das vossas iniquidades, de vocês se tornarem meus inimigos espontaneamente. Eu não quero ser inimigo de vocês, mas vocês estão se tornando meus inimigos, cultuando a deuses e a demônios. Em 1 Samuel diz, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30b diz: assim diz o Senhor, porque os que me honram, na parte B, porque os que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados por mim, e muito mais do que isto, punido. Está em Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, e aqueles que pela manhã, pela madrugada, acordam bem cedo para me buscar a minha sabedoria, a minha graça, eles me acharão. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é bom, e Deus quer compartilhar com você da benevolência dele. Tem um tolo no Brasil, um tal de Zé Rodrigues, que diz que ele faz tudo atrasado e faz tudo muito bem em uma das suas músicas. E ele, criticando o homem levantar cedo, ele diz com letras minúsculas: Deus ajuda quem madruga. Uma zombaria. Mas dormir não é pecado. Eu gosto de dormir. Eles que acordem. E nem por isso eu sou tolo. Nem por isso, dizia ele, eu sou uma pessoa reprovada por gostar de dormir. Mas esses que madrugam de madruga aí, diz eles que Deus os ajuda. Mas esse Deus que eles usam é Deus por letra minúscula. É um deusinho qualquer que eles servem, que são demônios, porque o nosso Deus diz: aqueles que me amam eu amo, e os que de madrugada me buscam, esses me acharão. E glória a Deus por isso. Mas eu quero terminar esta mensagem dizendo a você que em Lucas capítulo 15, versículo 18, o filho pródigo tomou uma posição dizendo: eu não vou continuar sendo inimigo do meu pai. Eu vou levantar, eu vou voltar e dizer a ele: pai, eu confesso a minha iniquidade. Eu confesso que eu pequei, não foi só contra ti, foi contra as ordens do teu Deus e do meu Deus eu pequei. E aquela posição foi muito linda, porque ao confessar, ele teve perdão. Em 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Se você e eu confessarmos que pecamos, que erramos mesmo em distanciar de Deus e servir a outros deuses que a Bíblia, a palavra dele, proíbe, a Bíblia diz que a fidelidade dele continua. E ele é fiel e justo e nos perdoará de todos os nossos pecados e as iniquidades. O que é uma iniquidade? É um pecado deliberado. É você gostar de pecar e nem quer saber se está ofendendo Deus ou não. Deus perdoará os teus pecados e as tuas iniquidades, quanto ele perdoa os meus pecados e as minhas iniquidades. E escreverá o teu nome no livro da vida, e você então poderá perguntar: sou amigo ou inimigo de Deus? E você dará a resposta: não, eu sou amigo do meu Deus, porque eu não quero pecar contra ele, eu quero servi-lo, e ele é o meu único e soberano Deus verdadeiro. Que Deus abençoe você e família, no nome de Jesus. E terminamos o capítulo 26, com Deus oferecendo perdão para aqueles que querem ser perdoados e arrependeram dos seus pecados. Não se chega a Deus sem arrependimento e sem pedido de perdão. Então, confessemos nossos pecados e peçamos: Senhor, escreva o nosso nome no livro da vida e seja sempre o nosso Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Que Deus abençoe você, que Deus tenha misericórdia do Rio Grande do Sul e faça aquele povo entender que eles precisam de Deus, e faça todo o Brasil entender que esse satanismo que existe no Brasil tem que ser jogado por terra e que Deus precisa ser o Senhor da nossa nação e do mundo inteiro. Deus precisa ser Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins, e até amanhã, com muito respeito, muito carinho, muito amor por você, se Deus quiser. Até amanhã, no nome de Jesus.